Olá, pessoal. Estou aqui hoje para dar uma notícia muito legal para vocês, que é a abertura do nosso podcast do Formare Talks, que é um espaço totalmente inclusivo, onde a gente visa ampliar horizontes para fornecer para vocês muito conhecimento e oferecer, de fato, um mundo gentil e inclusivo. Hoje, como é o primeiro episódio, eu estou aqui com a minha sócia, Silvia Marinho, e falaremos um pouquinho da nossa história para vocês nos conhecerem. Vamos lá, Sil, se apresenta aí para a galera te conhecer também. Olá, pessoal. Como a Marina disse, meu nome é Silvia Marinho, eu sou terapeuta ocupacional, sócia fundadora aqui da Clínica Formare, e é um prazer estar aqui com vocês para cada dia mais a gente disseminar conteúdo de qualidade. É um prazer. E eu sou Marina Trunce, psicóloga, sócia fundadora da Clínica Formare. Sil, estou pensando aqui como que a gente vai contar a história da clínica, e eu acho que a história da clínica ela passa pela nossa história, Com certeza. né? E eu estou pensando em como a gente pode falar um pouquinho quem é a Silvia, quem é a Marina, de onde a gente veio, como tudo começou. Sim, sim. E tudo começa antes da Formare, né? Começa Bem lá antes, né? atrás, lá atrás. Conta para a galera aqui, Sil. Eu acho que é legal a gente começar falando, né, a nossa história, acho que vem da nossa infância, e contando um pouquinho do que foi a minha infância, do que foi a sua infância, porque acho que tem tudo a ver com os nossos valores, né? Acho que os nossos valores pessoais estão aqui dentro da Formare, né? A gente respira esses valores aqui dentro. Eu, desde criança, assim, desde que eu tenho minhas lembranças mais antigas, todas as minhas brincadeiras eram de médico, de enfermeira, de cuidar, de olhar para as pessoas com um olhar mesmo de empatia, de carinho, de acolhimento. Isso marca, assim, me marca desde a minha infância, né? Eu sempre quis, desde pequenininho, eu falava que eu ia ser médica, eu não sabia ali direito exatamente nem o que era, né, a profissão da medicina, mas eu falava que eu queria seguir uma carreira nessa linha, e de fato eu fiz o colégio, e quando eu fui fazer faculdade eu comecei fazendo enfermagem, né? Eu fiz 2 anos do curso de enfermagem, que é um curso que eu particularmente eu admiro muito, eu tenho paixão por essa área. É o cuidado extremo mesmo, né? E eu gostava muito, eu me identificava bastante, e eu tive no segundo Você ano da fez quanto faculdade tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E quando eu estava no segundo ano, nem eu não completei 2 anos, né? Eu estava no segundo ano. Eu tive uma experiência pessoal que marcou, né? Você sabe, marcou a minha Sim. vida, assim, acho que Foi um marco ali foi um importante, marco, né? sem dúvida, né? Então eu parei a faculdade porque meu irmão ficou doente, ele tinha leucemia, e eu parei para poder acompanhá-lo no tratamento, né? Eu lembro que na época o meu pai até disse: não, não deixe sua faculdade, mas eu optei por parar para cuidar dele. Então isso também diz a minha essência, né? Sim. E eu lembro, para quem não sabe, eu e a Silvia somos amigas desde a tenra infância, desde a adolescência, né? Muito antes até da gente pensar em qual faculdade a gente faria ou não. E eu lembro que nessa época eu perguntei, falei, nossa, mas você vai parar a É. faculdade? Você falou, eu vou me dedicar. E de fato eu E parei. você parou, eu acho que foi a melhor Parei, coisa que você podia ter feito no foi, momento, e foi uma atitude corajosa da sua parte. foi. Eu digo, eu Você enfrentei ali, abriu mão da sua vida mesmo, né? abri, e eu enfrentei ali minha família, que não achava que era justo, que eu tinha que olhar para minha vida, para o meu futuro, mas eu parei e eu acompanhei o meu irmão nesse tratamento, que é um tratamento Intenso, né? muito intenso, né, no sentido físico, no sentido emocional, e infelizmente ele fez o tratamento, ele ficou bem, mas infelizmente ele faleceu, né, já se passaram 2 anos mais ou menos de tratamento, e isso foi um marco, sem dúvida, um marco transformador, né, porque quando ele faleceu eu tinha 21 anos. E então o meu mundo acabou, claro, né, eu tinha ali dedicado a minha vida para isso, eu tive um desgaste emocional intenso, fiz terapia e as coisas, né, passaram, mas foi uma experiência muito rica, né, eu passei quase 2 anos dentro de um hospital, entre idas e vindas, né. A experiência de vida que você teve ali, Sim, pessoal, você sim, viveu em 2 anos, foi, 10 anos, né? foi muito intensa, e depois que ele faleceu, eu tinha que Retomar. seguir, eu não tive, sinceramente, eu não tive emocional para voltar ao curso de enfermagem, então eu não voltei, e aí eu comecei a pesquisar o que eu ia fazer. Sempre, então eu tinha dúvida de psicologia, fono e terapia ocupacional. E eu fiz algumas vivências, conheci algumas pessoas que atuavam nessa área, e eu optei por fazer terapia ocupacional, fui fazer a minha faculdade, mas já com um olhar ainda mais para o ser humano,
sabe? Depois da minha experiência pessoal, acho que eu passei a olhar ainda mais para as pessoas e para as famílias, né? Porque eu passei ali uma história Você estava na pele da família, Exatamente, né? exatamente. E uma imersão mesmo, né? Foi. Às vezes a gente tem vários cursos de imersão aí famosos, a gente já fez, inclusive eu te levei para um deles, né? Que são experiências incríveis, mas é lógico que se a gente pudesse escolher, a gente não escolheria ter esse tipo de experiência, né? Ainda mais com a perda de uma pessoa super amada como um irmão. Mas eu acho que você conseguiu pegar aí um grande desafio e transformar numa oportunidade que foi você seguir, ainda que na área da saúde, ainda que não fosse em enfermagem, mas em promover a saúde para alguém. E quando a gente fala de valor, né, a gente começou falando de valor, então a empatia, eu sempre falo que empatia é um dos meus maiores valores na minha vida e a Formare é a minha vida. Então aqui dentro, né, eu tenho esse olhar. Então você sabe quantas vezes você já me viu dizendo por aqui, eu quero que isso esteja arrumado como se fosse para as minhas filhas, para os meus irmãos. A gente tem muito isso, né? A gente fala muito isso. E a empatia, né? É se colocar realmente no lugar do outro e oferecer o melhor serviço que a gente pode, respeitando todos os nossos valores, né? Então, enfim, segui, fiz terapia ocupacional, me formei, e aí a gente já trabalhava junto. Antes da faculdade, a gente já trabalhava junto, né? A gente já respirava análise do comportamento aplicada, mesmo que naquela época, acho que nem curso de especialização tinha, não se falava muito pouco, né, de aba, mas a gente já vivia na prática muitas experiências da análise do comportamento aplicada, né? A gente foi ali uma das primeiras, sem dúvida, a utilizar das ferramentas dessa ciência para promover independência, autonomia e qualidade de vida. A gente trabalhava, né, no ambiente escolar e também no ambiente clínico, então isso foi também me fazendo crescer nisso, juntas, né? E porque a gente estudava junta, né? A gente atendia, gente, a nossa vida era uma loucura. A nossa vida era trabalhar 8 horas por dia, das 5 às 9 da noite, ou 10, muitas vezes até as 10 da noite, atender a domicílio ou atender no nosso consultório. Então a gente sempre ralou muito, assim, a nossa história. Enquanto a gente não tinha filho, né, gente, a gente podia estender um pouco mais. Não que a gente não estenda hoje, né? Quando a gente tinha filho, lógico que não eram todos os dias, mas a gente ficava ali pelo menos umas 3 vezes por semana, até mais tarde, porque essa conta tinha que fechar em algum momento, que a conta não fechava, né? Isso promoveu experiência para a gente em vários âmbitos, né? Para a gente até saber o que a gente, né? A ideia da Formare vem dessa história, né? Então a gente na área, tudo começou na nossa atuação clínica domiciliar e de consultório, né, Má? E é engraçado você falar isso, porque eu sou sua amiga pessoal, mas eu não sabia que as suas brincadeiras de infância, que é uma coisa que a gente não fala assim, né? O que você brincava de infância? Sei lá, brincava, né, de correr, de brincar, de pular. E você traz isso da médica. Eu, na minha infância, eu brincava muito de ser professora. Então. Eu adorava dar aula, eu acho que eu gostava de gerenciar ali, fazer a gestão da sala. Da sala das pessoas. Eu sou a única mulher de 3 irmãos, né? E eu sou a única mulher de 5 no total, só eu de mulher. Que dado interessante esse. As únicas mulheres aí que empreenderam. Que legal, isso, né? Nunca tinha parado para pensar. E eu colocava eles para ter aula comigo. E eu lembro que um deles pegava uma carteira, colocava, pegava a boneca e batia na porta, deixava a criança lá, tal, não sei o que, eu falava, faz isso, faz aquilo, pergunta se comeu, se não comeu, pergunta se... Né? Vê muito do seu espelho, do que você viveu na sua infância, né? Então, para quem não sabe também, eu venho de uma família de educadores, né? Minha avó é educadora, minha mãe diretora de escola por mais de 30 anos, então eu vivia muito esse cuidar, não um cuidar médico como o seu, mas um cuidar de uma outra pessoas, forma, né? E isso lá na frente veio sem querer, né? Nada pensado, mas eu acho que isso acabou unindo a gente num propósito que veio de uma questão pessoal para uma questão profissional, né? E que tudo começa lá atrás, né? A gente nem sabe por quê, mas as coisas têm uma influência grande. Sem dúvida. Né? E falando da época que a gente começou a atuar, foi muito bacana, porque a aba não era conhecida, né? Aqui no Brasil era tudo muito novo, não tinha pós-graduação de aba.
A gente começou, a gente fala que a gente começou na aba raiz, a gente começou aplicando, a gente teve um treinamento com a doutora Margarida Windorf, já falecida, autora do livro Passo a Passo, o Nosso Caminho, e aquilo era o nosso norte, né? Era por onde a gente se baseava, era por onde a gente aprendia. E foi um grande privilégio, né? Foi um grande privilégio. E como que a gente estudava, gente? Esse é o livro, estudem. A gente fazia estudos de caso, muitos estudos de caso, e a gente discutia os casos com ela, que era a pessoa que tinha implementado isso aqui no Brasil. Isso para a construção de raciocínio clínico, né? Você olhando hoje para trás e pensando quanto raciocínio clínico a gente foi pegando ali de bagagem desde antes de se pensar em pós-graduação. Por isso que a gente fala que a aba que a gente faz aqui não é uma aba operacionalizada, não é técnica, ela é humanizada, porque ela vem dessa raiz da gente, né? De construir o raciocínio clínico, de fazer algo que faça sentido para o cliente, que vai melhorar de fato ali o dia a dia dele na casa dele, que vai melhorar as relações dele na casa, na rua, quando ele for viajar. A gente tem um norte teórico, né, bibliográfico, mas a gente não deixa de olhar para o ser humano, cada um como um ser humano diferente, né? A gente pode ter 2 clientes com a mesma idade, com um perfil parecido, mas eles são 2 pessoas diferentes, né? E a gente olha para cada um deles como um ser único. E né? olha só, isso não quer dizer que a gente ignora os protocolos, muito pelo contrário. Aqui na Formare, nós usamos protocolos padrão ouro, são todos baseados em evidência, porém, o protocolo ele não é apenas o nosso norte. Ele é usado como base, ele é feita através dele a análise, mas também a gente usa muito qual é a necessidade dessa criança naquele contexto, naquela família. Então, você traçar um objetivo terapêutico, você ter um raciocínio clínico, ele vai muito além de você pegar um protocolo e gabaritar, não é isso. Né? E a gente teve uma bagagem muito boa de construção de raciocínio clínico, né? Então, desde sempre, a gente trabalha nessa área clínica, e há mais ou menos 10 anos atrás a gente abre o nosso consultório, né? Sim. Então, Silvia atendia os clientes dela particular, eu também, eu já tinha atendido em outros consultórios, e aí a gente resolve alugar uma sala. A gente dividia uma sala, dividia uma sala, a gente fazia... Nós dividíamos em 4 pessoas, 4 pessoas, mas não era um trabalho integrado, né? Então, cada um atendia ali os seus clientes, até tinha algumas coincidências, né? De algum cliente meu ser seu, mas eram atendimentos separados. Né? A gente trocava uma figurinha, mas não era um trabalho integrado. Exato. E eu lembro muito, assim, claramente, de eu falando para você, né? Sim. Vamos abrir uma clínica, vamos... Sim. Olha os pais, olha o que está acontecendo com eles estão gastando muito tempo no trânsito, a gente fica ali 2 meses para agendar uma reunião com a equipe, e a reunião dura 1 hora, tem 5 pessoas, cada pessoa fala 10 minutos, o caso não evolui na velocidade que a gente gostaria. E os pais se esforçando ali, né, Marina? Eu lembro de uma situação no consultório, logo que a gente abriu na primeira semana, eu recebi uma família, né, o pai, uma mãe e uma criança, e eles estavam procurando terapeuta ocupacional e estavam com muita dificuldade de achar, porque não é um profissional fácil de achar, né? Sim. Não tem tanto no mercado. Já não era e hoje continua não sendo. E eu lembro deles chegando, assim, extremamente exaustos, assim. Eu lembro de eu falar, senta aqui, eu vou pegar uma água, vamos conversar. Mas, assim, exaustos, porque eu era a 3ª pessoa que eles estavam indo no dia. São Paulo é um caos, né, de trânsito. Então, assim, o quanto, né, vocês, enquanto família, precisam batalhar para conseguir achar o profissional, né? Aquilo nos empatizava muito, né? Então, essa pessoa tem que andar de um lugar para o outro para achar um profissional. A hora que ela encontra ela gosta da TO que está na Zona Sul, mas a fonoaudióloga é lá do outro lado, e os pais ali se desdobrando para conseguir atender a demanda do filho, né? E digo mais, às vezes não é nem que gosta, mas é que tem horário também. Também. É que tem horário que bate, porque tem que bater com o horário de escola, tem que bater com o horário das outras terapias, o horário de deslocamento. Essa família me marcou muito, porque eu lembro dele, né, assim, suando, literalmente, exausto, desesperado, precisando de ajuda para o atendimento do filho. E sabe por que marcou também? Porque a nossa vida também era muito... Né? A gente estava saindo de uma vida que a gente também ficava indo na casa dos clientes, que para a gente também... Era complicado, sim, né? Você ia para o Morumbi, nessa época você não dirigia ainda. Exato. Né? Eu já dirigia, mas assim, ia para o Morumbi, voltava, ia para o Itaim, voltava. Eu cheguei aí para 8 casas. No dia? No dia. Quer dizer, então, para você atender 8 horas,
Nossa. Quanto tempo você ficou de deslocamento? Eu Você tinha não, que fazer você o não meu ficou, itinerário. mas você não ficou menos que 4 horas um dia se Não, deslocando, não. né? E a qualidade de vida também que a gente não tinha. Então, a gente, eu acho que sempre teve esse olhar inclusivo Então, e acolhedor de ver assim, poxa, tá difícil para mim, mas tá mais difícil para para ele eles, com que tá certeza. com uma criança Com no carro certeza. passando por tudo Com isso certeza. e E as coisas não fluem, isso né? foi o que nos disparou ali, vamos dizer, para pensar mesmo sobre a ideia da clínica, né? Sim, Essa foi a principal razão que nos motivou, né? E eu sim. lembro que mais até você na época, né? Sil, olha para isso, a gente precisa de um lugar, né? A gente começou a idealizar o formato da clínica, né? Eu fui uma das grandes motivadoras Foi aí mesmo. Foi mesmo. para que a gente fizesse, porque seria um passo grande, né? A gente Seria. sabe que seria um passo que a gente teria que dar, que implicaria não só uma disponibilidade financeira de investimento, mas Sim. assim, de mais tempo que a gente já não tinha, né? Sim. Esse tempo para fazer as coisas Foram acontecer. grandes escolhas, né? A gente teve que renunciar a Isso que eu ia algumas falar. coisas, né? A muitas coisas para Grandes poder escolhas seguir, né? e grandes renúncias também, né? Sim, sim. E aí, depois disso, eu lembro que a gente falou assim, bom, a gente precisa de alguém com experiência para a gente fazer o nosso business plan, para a gente saber para onde que a gente vai, porque assim, Por onde começar, somos né? terapeutas, a nossa ideia é ótima, mas matematicamente eu não sei se essa conta fecha, né? E não sabíamos por onde começar, né, Do jeito que a gente quer fazer um trabalho de excelência, porque você querer fazer, a gente não aceitava, a gente tinha algumas premissas básicas, não sei se você lembra, a gente não aceitava, primeiro, fazer um trabalho que não fosse de qualidade, que as crianças não tivessem um programa individualizado. Sim. E que esse programa não fosse integrado. Sim. A gente não, a nosso objetivo não era fazer um espaço com várias salas onde ninguém se falasse, né? Sublocadas. Não era esse o propósito, era outro. Nunca foi mesmo. Então essa era uma premissa básica para a gente. Um outro ponto que a gente sempre falava era a valorização do terapeuta. Sim. Né? Que sempre foi algo que a gente... A gente vivia na pele, né? A gente vivia na pele, a gente falava, não, esse terapeuta, ele tem que ter uma condição bacana, sim, a gente tem que promover conhecimento, tem que promover um ambiente, né, gostoso, porque a gente também já tinha vivido ali outras experiências que não tinham sido bacanas, né? Então essa sempre foi a nossa preocupação. Sim. E aí a gente ficou mais ou menos, não sei se foi 6 ou 8 meses fazendo esse business plan. Quanto tempo foi? Foi mais ou menos 6 meses. A gente ficou assim... E toda semana estudando, né? E nos reunindo horas, né? Uma coisa que é muito bacana, que acho que é o que liga muito eu e você, a gente é muito disciplinada, né? Sim. Isso é uma coisa que é uma característica muito forte. Então a gente tem isso, né? A gente começa algo, a gente vai até o fim. Sim. Então isso também ajudou bastante. E desde sempre, né, Má, a gente queria algo bem feito. Já que é para fazer, a gente vai fazer no modelo que a gente idealizou. Então a gente foi ali muitos passos, né? Estudando com pessoas, a gente queria pessoas que conhecessem de gestão, cada vez agregando mais conhecimento, estarmos com pessoas que sabiam mais do que a gente naquele Sim. quesito, porque a gente vem de experiência clínica, então a gente sempre teve essa humildade de sentar e falar, essa pessoa aqui vai me ensinar, né? Eu quero um trabalho de excelência, e para isso eu tenho que percorrer esses passos. Eu acho né? que esse foi um passo muito importante, que foi a gente ter dado alguns passos para trás, né? De falar, não sei fazer, preciso de alguém melhor do que eu. E eu acho que quando você monta uma empresa, você precisa ter esse olhar, porque senão sua empresa não vai se manter viva, né? A gente sabe que hoje os dados do Sebrae mostram que a cada minuto 4 empresas fecham no Brasil. Depois de um ano, 30% das empresas fecham as portas. E depois de 5 anos, aproximadamente 70% das empresas fecham. A gente já passou esse marco e não é fácil. Né, a gente continua... Não foi fácil e continua não sendo fácil. Continua tendo que batalhar muito para se manter aqui, porque o cenário muda também, enfim, a gente vai chegar nesse ponto um pouco mais para frente, mas a gente teve a humildade de trazer pessoas que conheciam mais que a gente. Então a gente trouxe uma referência na área jurídica, né? A gente trouxe uma referência na área de negócios, né? E tínhamos nós na referência clínica, né? Então isso também foi muito importante. A gente trouxe uma referência na área de comunicação visual. Então isso fez que assim a base
a empresa, acho que o diferencial da Formar é que a base ela nasceu muito sólida. E foi muito, né? foi numa parceria muito forte, né? Mas desde o começo, isso era muito Literalmente, sólido. né? Porque a gente Foi. não tinha, Não tinha. não tinha como investir, né? Sim, sim, Essas pessoas. exato, exato. E aí começou, né? Então aí a gente faz o nosso plano de negócios, a gente começa, a gente estava, né, conversando e relembrando os nomes. Então, Formare não nasceu assim, né? Então, e a gente estudando o nome, pensando no nome, né? E a gente tinha ali umas 4, 5 opções. E você foi buscar referência com uma pessoa que você conhecia, que morava fora, que trabalhava comunicação, com marketing. comunicação, e aí a gente chegou no nome Formar, e aí foi unânime, todo mundo gostou. Porque a gente queria um nome que fizesse sentido para o que a gente queria fazer, né? E o Formar, ele vem do formar, do preparar pessoas, preparar para a vida, né? Então ele surge encaixou disso, muito né? bem, né? Aí fomos nós atrás de comunicação, identidade visual, logo, e muitas, né? E a gente, o que me traz assim ótimas lembranças é o respeito que a gente sempre teve. Então, eu gosto assim, vamos procurar, vamos fazer melhor. A gente sempre fez o nome, o logo, a identidade visual sempre na excelência, no detalhe, até ficar exatamente do jeito que a gente queria. Eu acho que esse também é um grande diferencial da Formare, que a gente estava até falando isso no último treinamento aqui para o time, né? A gente fez ali um brainstorm e a gente pediu para eles falarem o que significava Formare. Em uma palavra. Em uma palavra. E uma das terapeutas colocou detalhe. E eu achei isso incrível, porque foi mesmo. esse é um diferencial nosso. A gente gosta do detalhe, e não é o detalhe da beleza, não é o detalhe da estrutura física, é o detalhe ali no programa, é o detalhe do que aquela família precisa, que é diferente do que a outra família precisa, né? O detalhe é você ver que aquela família está com um problema gigantesco para ir viajar, que é algo importante, para pegar um avião, e você incluir isso no programa. E não trabalhar, não focar, por exemplo, em trabalhar outra habilidade porque ela está no protocolo. Sim. É o detalhe nesse sentido, de fazer sentido para a pessoa e para a família que está recebendo o atendimento. E a gente está aqui conversando, eu estou fazendo uma viagem no tempo, né? Então, fizemos o plano de negócio, estava pronto, e aí a gente teve que fazer, claro, né, o investimento ali. Na época éramos 5 sócias, né? Então o investimento financeiro de cada uma. E eu lembro de algo muito marcante para a gente, que foi o primeiro projeto da primeira unidade. Então, quando, né, a gente contratou as arquitetas, e quando ela apresentou o primeiro projeto, se materializou, né? Você fala, meu Deus, é quase real, né? Porque é um projeto, mas assim, de olhar para aquilo e olhar que elas têm também, né, elas conhecem muito a gente, então cada detalhe pensado com muito capricho. Eu falava, é isso. Se vamos seguir nessa linha, porque é isso que eu quero, né? E aí a gente começa na unidade 1, né? Em 2018. Antes da gente começar, no momento também do plano de negócios, a gente, não sei se você lembra, a gente fez consultoria com uma BCBA de fora, onde a gente traçou com 2 BCBAs, uma que sempre foi a nossa supervisora há mais de 10 anos, querida, Thaís, a gente fez toda a estrutura clínica, né, de como que deveria ser feito isso, né? E foram momentos muito ricos que a gente teve, né? Eu lembro do primeiro contrato elaborado, do Dr. Marcelo lá ajudando a gente, José Carlos, diretor financeiro ali, pessoas que fizeram muita diferença no começo, né? Fazem até hoje, né? Fazem até hoje, né? Mas que ali no começo estavam ali de mão dadas pelo nosso propósito, pelo que a gente queria, né? Isso tem que ser falado também. Sim. E aí, então, seguimos. Abrimos a primeira unidade. Achamos a primeira unidade da forma como a gente queria, do jeito que a gente queria, e a gente conseguiu colocar em prática o projeto físico, né, que as arquitetas elaboraram. A gente colocou em prática, nasceu a primeira unidade, até que a gente fez uma reforma rápida, né? E eu falo também que outro marco, assim, para mim, que eu nunca vou esquecer, foi quando a gente assinou o primeiro contrato com o cliente, né? Que aí você cai a ficha e você diz, agora o jogo tá valendo. E olha o tamanho da minha responsabilidade em cuidar dessa, essa cliente é uma criança, eu vou cuidar dessa criança, o que eu vou promover de habilidade para essa criança, o que eu vou gerar de ganho para ela e para a família. Então, cai a ficha, né, essa é a nossa responsabilidade, olha o tamanho da nossa responsabilidade,
em desenvolver habilidades para aquela família, e foi, acho que é uma história até que a gente pode contar um pouquinho, né? Sim. Então, uma criança que chegou com problemas né, com comportamentos interferentes seríssimos, né? Ela arrancava o cabelo, ela só andava com o macacãozinho, e ela chega e a gente começa um trabalho incrível com ela. Ela é nossa cliente até hoje. Família né? E hoje, querida. Queridíssimos, e hoje ela usa vários Chuquinhas. penteados, vai de Maria Chiquinha para a escola. Sempre cheirosa, fofa. A coisa mais linda, e assim, então isso falo que é um peso, um peso no sentido de, olha o tamanho da nossa responsabilidade, mas o quanto é gratificante para a nossa vida quando a gente vê um passo dado, quando a gente vê uma evolução, quando a gente vê uma família sorrindo, quando a gente vê uma família podendo ter qualidade de vida. Isso para a gente é impagável. Esse é o nosso propósito, né? Sim. E rapidamente, então, né, a unidade 1 já estava com bastante cliente, houve a primeira necessidade de expansão, e a gente faz um novo projeto para a unidade 2, ficamos por um tempo com 2 unidades, né, uma bem próxima da outra. E também, quando a gente começou a operar na unidade 2, a gente fez a sala de integração sensorial completa, que era eu como terapeuta ocupacional, né, era ali um grande sonho, a gente ter aquela sala maravilhosa que a gente projetou e que a gente realizou. E também já houve uma nova necessidade de expansão, que foi quando a gente deu um passo muito importante, né? Tivemos uma decisão ali também estratégica, bem né? marcante de vir para o prédio. Sim. E aí foi outro momento de muita intensidade, de decisões muito importantes, de renúncias muito importantes, para a gente poder vir para onde estamos hoje, né? Eu lembro que quando a gente, eu encabecei isso, né? Fui ver os prédios tal, e trazia para eles verem. E foi muito engraçado, porque eu falei, como que a gente vai montar? Né? Como que a gente vai montar tantos espaços? São 6 andares, né? Como que a gente vai fazer? Tinha várias referências, várias ideias. E aí o José Carlos, que é diretor financeiro e também é engenheiro, falou, gente, a gente vai ter que montar comissões específicas de cada área. Então, comissão de educação física, comissão de fisioterapia, comissão de TO, comissão de fono. Porque fácil, né? Desde antes do projeto, a gente queria tudo. Eu, como TO, eu quero assim, a fonoaudióloga quer desse jeito, a gente queria tudo nos mínimos detalhes, porque a gente, desde a unidade 1, né, somos uma equipe interdisciplinar. E, de fato, a gente desenvolve esse trabalho interdisciplinar, né? As especialidades, elas se conversam. E eu queria queria otimizar essa conversa de todas as áreas, então a gente queria um lugar que promovesse a melhor estrutura para que esses profissionais trabalhassem juntos. E a melhor experiência para os clientes, porque a gente sabe que o tratamento do autismo, ele é intensivo, por tempo indeterminado e intenso. Então, esses pacientes, eles ficam aqui a maior parte do dia, né? Ou pelo menos metade do dia para aqueles que estudam. Então, é muito interessante isso, porque a gente pensava muito nisso. Esse lugar tem que ser acolhedor, esse lugar tem que ser gostoso, eles têm que gostar de estar aqui. Tem que ser aconchegante. Né? Eles têm que sentir que eles estão em casa, que eles estão aqui nessa sala, mas que é gostosa, que as coisas têm a estrutura que eles precisam, porque eles vão ficar muito tempo aqui, né? Então a gente tem esse olhar, a gente está sempre agradando eles, quando tem alguma comemoração, né? Eventos ou datas comemorativas, a gente sempre traz novidades, eles adoram. E construímos aí um espaço grande lá embaixo também, que é muito utilizado como reforçador, que é o brinquedão, que eles amam de paixão, e a gente também ensina muitas habilidades sociais, porque muitas famílias têm essa dor, né? De ir aos shoppings, ir aos parques, as crianças ou não querer entrar, ou não querer sair, ou entrar lá dentro e não conseguir brincar no brinquedão. Então, a gente foi pensando em todas as dores que as famílias traziam. E foram meses, né? As dores dos terapeutas. Meses, o que? A obra durou 1 ano. Não, meses de planejamento para a obra. Sim, sim. Antes de começar a obra, sim. E aí, então, mas a gente conseguiu, o que para mim, pra gente, né, não para mim, foi realmente um sonho, né, porque a gente, de fato, aí fizemos o projeto de novo, mas da unidade 2 para o prédio foi com muitas mãos, né, muitos profissionais que já eram parte da nossa equipe ajudaram, pensaram, pesquisaram, a gente procurou referência no Brasil, fora do Brasil, né, conhecemos centros nos Estados Unidos e trouxemos para cá tudo que a gente acredita ser de melhor em termos
de estrutura. Então a gente tem uma estrutura diferenciada, uma estrutura que as crianças, os jovens e os adultos, eles amam estar aqui, porque é importante dizer isso também, né? A gente tem espaço aqui na clínica para criança pequena, mas a gente também tem um espaço adequado para jovens e para adultos, né? A gente tem um apartamento, né, Sil? Você que é TO. Falo que é minha paixão, é um sonho. Ela tem esse xodózinho aqui na clínica, eu tenho outro. Falo do seu xodó, depois eu falo do meu. Então, a gente não pensa só em criança pequena, né? A gente também pensa em clientes de todas as idades, e o apartamento é um apartamento, realmente um apartamento montado, equipado com tudo que tem uma casa, para a gente ensinar habilidades funcionais do dia a dia, né? Para a gente, de fato, promover autonomia, independência e qualidade de vida, né? É o espaço ideal ali, o mais próximo da realidade deles, para a gente poder promover habilidades essenciais para a vida, né? Sim, e nesse apartamento a gente ensina desde habilidades de AVB, BVD. A BVD, que a Silvia sempre me corrige, ela é TO chata com esse termo, mas tem que falar o termo certo. E a gente trabalha ensino de eles fazerem uma comida, eles montarem uma mesa, programas para eles conseguirem assistir uma televisão, né, que as mães reclamam muitas vezes, ele não para quieto para assistir TV. Parece algo tão simples, mas que para muitas mas eu famílias preciso tomar importante. um banho e ter a segurança que ele está ali entretido em alguma atividade, arrumar a cama, escolher a roupa do dia seguinte, abrir uma janela e ver se está calor, se está frio. São muitas habilidades, né, que dá para ensinar. Vai preparar um lanche, ver a validade do alimento para ver como que estão, né, se é possível usar ou não. E esse apartamento ele possibilita tudo isso, né? Sim. Esse andar é um andar, o quinto andar é um andar só dos adolescentes, e tem game terapia também nesse andar, eles adoram, adolescentes, né, e adultos. Adolescentes e adultos. Esse é o xodó da Silvia. Eu tenho um xodó, como a Sil disse, a gente já foi para bastante centro de referência fora do país, e a gente sempre teve aí insights bacanas, e a gente montou o segundo andar, é um andar que ele é motor e ele é lúdico. Então, metade do andar ele é para vivência, para a gente conseguir fazer a terapia de maneira funcional, de uma maneira gostosa. E extremamente lúdica, né? Exatamente, de forma lúdica. Então, tem carrinho para eles simularem que eles estão fazendo as compras no mercadinho. Tem a caixa registradora, tem o pet shop, tem a livraria, né? Então, é um andar que a gente vai trabalhar inúmeras habilidades. Eles adoram, é bem gostoso. A gente tem na programação essa variedade. Então, a ideia não é que a criança, ou jovem, ou adulto, chegue aqui e fique 4 horas seguidas numa sala um ensino quadrada. Estruturado, né? Não é essa a ideia, né? O prédio, por si só, por a gente ter montado cada ambiente muito bem estruturado para cada área, possibilita que eles transitem e que eles tenham essa vivência. Então, tem a sala de pilates, tem a sala de físio, tem a academia, tem quadra, tem a pet terapia. A sala de integração sensorial. Essa sala aqui, que é uma sala super gostosa também, que eles adoram ficar aqui. Tem um refeitório, onde a gente também trabalha bastante habilidades de autonomia, né? Tanto de servir, quanto de comer sozinho, enfim, trabalhar toda essa parte da BVD também. E que mais que a gente tem aqui? E a gente eu acho que você estava falando, eu estou pensando, né? A gente está falando que a gente tem uma estrutura interdisciplinar para todas as idades, e a gente tem uma equipe de fato interdisciplinar, né? Então, todos os nossos clientes, eles passam por uma avaliação interdisciplinar, baseada em protocolos. Destes protocolos saem as habilidades que a gente precisa trabalhar e as barreiras que a gente precisa diminuir, e então é feito o plano de ensino integrado, individualizado para cada um deles. E aí a equipe, né? Então a gente tem cliente que tem psicologia e fonoaudiologia, tem cliente que tem todas as áreas, né? Isso é muito heterogêneo aqui dentro, mas todas as áreas se conversando. Acho que é interessante a gente explicar, né? Vamos dar um exemplo, um cliente que use sistema de comunicação aumentativa alternativa. Não é só no momento da fono que isso deve ser promovido. Isso deve ser promovido o tempo inteiro, em qualquer lugar da clínica, né? E a gente batalha e faz o trabalho acontecer dessa forma, né? Do mesmo jeito que eu tenho uma fisioterapia ensinando a marcha, né? Que é o caminhar, que é o andar para algum cliente com dificuldade motora. Então, ela consegue orientar a equipe inteira. Então, a marcha desse cliente é trabalhada não na sessão de físio, é trabalhada em todas as sessões o tempo inteiro, aqui e fora daqui, através da nossa orientação parental, né? Então, é um trabalho, de fato, integrado,
que promove, sem dúvida nenhuma, muito mais resultado, né, Mar? Com certeza. E o papel do supervisor que a gente tem aqui também é um grande diferencial. O supervisor ele faz a gestão de toda essa equipe, né? Tanto quanto da equipe interna, né? Dos nossos terapeutas de diversas áreas, como ele faz a orientação parental, ele se o cliente faz terapia familiar, ele também alinha algumas questões sobre o caso com o terapeuta familiar, orientação escolar, também a gente faz bastante, né? É ele que fala com a escola, é ele que orienta ele é um as líder, né? observações. Eu falo ele é um líder clínico, né? Ele é um líder que costura tudo que precisa daquela pessoa, né? Porque não é um papel fácil, né? Você precisa, se você tem um protocolo de conduta comportamental, implementar, né? Implementar isso não é fácil, porque ela faz ali uma análise, né, de quais são as funções daquele comportamento, o que você precisa fazer para que aquele comportamento diminua de frequência, se for o caso, e colocar isso na prática do dia a dia é difícil, né? E ela fica ali eu falo que é um trabalho incansável de sempre orientar a equipe, a família, a escola, a babá, quando tem, enfim, todo mundo que envolve, que faz parte da vida daquela pessoa, para que de fato as coisas aconteçam. O supervisor ele tem o trabalho de montar, elaborar o programa, implementar o programa, monitorar, coletar os dados, ver se está funcionando ou não, sim, fazer as alterações necessárias. Então, são muitas horas, né? Por isso que a gente tem uma equipe bacana de supervisores, porque a ideia não é que eles tenham muitos casos, a ideia é que eles tenham poucos casos e se dediquem, né, a esses consigam casos, se dedicar, né? E as famílias enxergam, acho que as nossas famílias enxergam isso como um diferencial, né? Porque isso realmente faz a diferença, eles sentem que as coisas acontecem, porque vê a criança em desenvolvimento constante, né? Sil, a gente tem centenas de casos de sucesso aqui para a gente compartilhar. E eu fico pensando até, né? As famílias sempre pedem, fala, né? Teve uma família que falou, poxa, você sempre leva para palestra, né? O caso do meu filho, você nunca mais pediu os dados dele, ele não está tendo sucesso. Eu falei, não, ele tá, calma, é que eu tive outras palestras com outros temas e tal. Então, sempre é algo que as famílias gostam de saber, né? Você tem algum caso para falar? A gente se compromete aí falando aos poucos nos episódios. Eu acho que o nosso dia a dia, né, aqui na Clínica Mar, ele é cheio de sucesso. É claro, né, não falando de um mundo ideal, né, que são só sucessos, porque muitas vezes a gente tem caminhos árduos para chegar num sucesso, né, e a gente fala que pequenas conquistas são grandes conquistas, né, a gente tem aqui dentro muitas conquistas acontecendo todos os dias, né, quando eu paro para pensar, não, poxa, escolher um para compartilhar com vocês é até injusto, né? É até injusto, mas eu vou falar de um caso que está aqui com a gente desde que a gente abriu. Então, ele está com a gente há 6 anos. A gente tem muitas famílias queridas aqui, né? Muitas. A gente tem um privilégio aqui, porque são famílias muito queridas mesmo. E esse menino chegou aqui, ele tinha, assim, muitas barreiras de aprendizagem, né? Então, ele tinha uma estereotipia, né? Que são os movimentos repetitivos, que ele fazia muita estereotipia, né? A estereotipia era algo autorreforçador para ele, então ele fazia muito. Então era muito difícil ensinar para ele habilidades, porque ele tinha uma frequência de estereotipia muito alta que atrapalhava o ensino das habilidades. Ficava muito engajado nisso e não conseguia aprender outras habilidades. E a gente sempre com a equipe interdisciplinar trabalhou, poxa, são 6 anos, né? Então eu vou falar assim, algumas conquistas que esse menino e essa família, né, tiveram, porque acho que tudo que é uma conquista do nosso filho é uma conquista nossa, né? A conquista da família. A família sempre contribuiu muito para o tratamento dele, né? Então ele chegou aqui, ele não falava, ele começou usando o PECS, depois ele foi para um sistema robusto de comunicação, para quem não sabe, né? Sistema robusto de alta tecnologia, uso de aplicativos em tablets ou iPads. Então, ele tem ainda, né, o sistema de comunicação de forma aumentativa, porque ele começou a falar. Então, é um menino que fala, ele expressa, ele comenta, ele expressa, ele pede, mas ele tem o suporte do sistema de comunicação como algo aumentativo, né, para a comunicação dele. Então, ele chegou sem falar e hoje ele fala, né, ele chegou com uma frequência de estereotipia absurda hoje, claro, e a nossa ideia nem é acabar com a estereotipia, né, mas que ela que ela não atrapalhe o desenvolvimento das habilidades, e hoje ela atrapalha muito menos, né. Ele é um menino que está inserido na escola,
né? E a gente trabalha aqui no contraturno muitas habilidades pedagógicas. E ele aprendeu a ler e a escrever. Que bonitinho. É assim, e eu me lembro, é uma família que cada conquista é muito vibrar. A mãe vibra demais com as conquistas. Então, quantas e quantas, ela deve saber de quem eu tô falando, né? A gente não vai falar nome, mas eu tenho certeza que ela sabe. Quantas e quantas mensagens ela me mandou chorando, ela me mandou de vídeo. Ele conseguiu essa letra. Agora ele conseguiu uma palavra, ele conseguiu agora uma frase, né? Então, Você assim. tá falando, eu tô imaginando quem é, porque a gente sabe os casos, né? Mas a gente vai imaginando aí quem que é, porque a gente tem toda a questão de imagem, de nomes, enfim. Mas essa mãe é uma mãe muito querida. Muito. Manda aí, ela é detalhista do ponto. Hoje faz 1 ano que ele escreveu a primeira letra A. Mas o quão Hoje, significativo é, né, Má? Não, sim, Né? porque ela tá ali acompanhando. E acho muito tá legal, ali. ela tem, né? Ela valoriza. Então, ela é 1 ano, ela comemora o aniversário dele aqui na Formare, Eu acho muito legal, ela é isso, né? Ela fala de pequenas conquistas, mas que para a criança são enormes passos, né? E é legal, eu estou trazendo esse caso, né? Porque eu estou falando então eu falei de comunicação, né? Eu estou falando de habilidades acadêmicas, e a gente tinha no começo, assim, ele tinha uma seletividade alimentar. Nossa, assim, ele comia pouquíssimos alimentos, e a gente fez um trabalho, ele almoçava aqui todos os dias. E era um trabalho com fonoaudióloga, com terapeuta ocupacional e com psicóloga. E a gente fez um trabalho incrível com ele. E a gente foi até a casa deles. Porque o que ele começou a fazer? Aqui, ele aumentou o léxico ali de alimentos que ele comia. E em casa, não. Então, a gente fez por um bom tempo ambiente, né? na casa. Ele come hoje, assim, mas ele mais do que triplicou a quantidade de alimentos que ele come. Então, ele come salada, ele come arroz, ele come feijão, ele come várias proteínas, ele come legume, não come todos, acho que como qualquer criança, né? Ele tem a escolha dele ali, que é também importante você desenvolver autonomia, né? Então, ele vai dizer, cenoura eu não gosto, mas beterraba eu gosto. Sim, né? Então, e tá tudo bem, né? E tá tudo certo, todo mundo é assim, né? Eles têm o direito de autonomia. É lógico. Mas é um menino, assim, que teve muitas conquistas, né? Muitas. É muito interessante, uma família muito querida que apoiou sempre. Agora a gente está numa um novo objetivo, que é ensiná-lo aí em locais públicos, sem querer, sem pedir para a mãe comprar objetos do hiperfoco dele. É muito difícil, não dá para toda vez que ela sai comprar um objeto do interesse dele. Então, hoje a gente está nessa fase, mas olhando para trás, para esses 6 anos, foram muitas, muitas conquistas. Eu tenho um carinho muito especial por essa família, e ela fala sempre que essa é a segunda casa dela e do filho. Isso para mim é extremamente gratificante. E que responsabilidade a nossa, né, Silvia? Muito, que responsabilidade, porque na nossa casa você quer um ambiente harmonioso, a gente quer ter paz, a gente quer ter tranquilidade, é o nosso porto seguro. E a gente conseguir promover isso para centenas de famílias, eu acho que é um grande desafio. E é gratificante demais, Sim, né? Sim, com certeza. E eu escolhi esse caso para falar, mas acho que é importante dizer, né? Eu escolhi o caso que é uma criança, né? Um menino que tem diagnóstico de autismo, mas aqui na clínica a gente não tem, né? A gente atende todas as idades, então a gente atende bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? Não só com autismo, mas também com outras condições, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TOD, síndrome de Down, síndromes raras. Então, a gente não tem essa diferenciação, né? A gente atende todas as idades e várias condições, né? E falando nisso, Sil, ainda bem que você trouxe isso aqui para a gente falar um pouquinho. Tô lembrando aqui, me veio na cabeça um caso de um outro cliente que hoje já é adolescente, mas quando chegou tinha tá com a gente faz tempo também, seus 9 anos, e era um menino que já passou aí por médicos muito especialistas, tal, e não tem um diagnóstico de autismo, né? Teve ali o diagnóstico de transtorno de humor, de TOD, algumas outras comorbidades, e era um menino, uma família super querida, também super empenhada, e era um menino que tinha uma história de vida de muita punição. Então, foi convidado para ser retirado de algumas escolas. Por quê? Porque batia em professor, tinha comportamentos de destruição. Muito difícil, né?
muito difícil e uma família, assim, muito correta, de querer fazer as coisas direito, de se colocar no lugar da escola também, Sim, entender sim, o quanto era difícil para a escola administrar isso. E esse menino, ele chega aqui do mesmo jeito que ele chegou nas escolas, sim. batendo, né, tivemos situações bem sérias de agressão com os terapeutas, hã, situações bem sérias mesmo, de destruição, e a gente foi ali passo a passo, tinha épocas que eu falava com a médica dele quase que diariamente, É. assim, né, porque tinha todo o ajuste medicamentoso, coleta de dados, a médica sempre falava: "Eu só mudo a medicação dele com a coleta de dados", né, Tá exigia da certo, mãe, a mãe exigia da tá gente, certo. e a gente tinha o dado muito E esses fácil. dados são muito São, importantes e para fazem né, diferença. mudança de medicação não é brincadeira, né, gente, a gente precisa de dado Sim, realmente, eu não posso achar que melhorou, sim. achar que piorou, eu preciso ter provado se melhorou, se piorou, qualquer tipo de sintoma, E né. esse trabalho foi um trabalho muito legal, porque a médica é extremamente parceira também, uma médica Muito, né. super competente, aí, referência na área do autismo, e a gente conseguia, eh, ir fazendo um trabalho realmente interdisciplinar, né, ela tem vários pacientes aqui, tem esse feedback nosso, e a gente foi conseguindo, com muita terapia, ele faz ainda uma carga intensa de terapia, mas a gente conseguiu fazê-lo, ter primeiro de tudo, né, cessar esses comportamentos interferentes de destruição e de agressão ao outro, né, que é o que a gente chama de heteroagressão. Sim. Então isso zerou, né, hoje se isso Nossa, acontece uma vez a cada 3 meses é muito. Então, e o que isso é proporciona de qualidade de vida, não. E não o tem que nem como isso descrever, né. ampliou de possibilidade dele fazer Sem dúvida. amizades na escola, de ser visto de uma outra forma, de ser chamado para festas, de Nossa, ser chamado para fazer trabalhos, das famílias, considerarem ele como uma opção numa festa, porque eu entendo o lado das outras famílias também, porque ele era um menino que, sim, sim. gerava Naquele ali todo um momento estava muito desconforto, complicado, né, né. e a família e a mãe sempre foi muito bacana nesse sentido. Porque ela sabia que tinha que ele tinha muita coisa para a gente trabalhar, para desenvolver, e ela foi aceitando também isso, né. Estava sempre muito disponível para orientação parental. Eu falo que, assim, deu muito certo, porque a gente teve um trabalho interdisciplinar, a É, gente teve uma interface muito grande com a médica, que fez sem toda a dúvida. diferença na questão medicamentosa. A gente teve um trabalho muito grande com a escola, de orientação e observação na escola. E a gente teve um trabalho muito grande com essa família de orientação parental, porque isso sem isso, não seria possível, E porque é não adianta trazer para cá, ainda que a criança fique 4 horas sim, e ela voltar para um ambiente sim. onde esse pai não está orientado a fazer de uma forma, Preparado, né, precisa né, preparar essa preparado, família, né, né. ela precisa entender como ela vai Sim, fazer, não adianta entregar: "Ó, esse é o protocolo de conduta", eu tenho é, que fazer com você, sim. fazer Te sentido para ensinar, você. né. E Então agora esse é você um caso imagina, né, que eu lembrei aqui. e você falando, a gente é mãe, né, então a gente se coloca de fato no lugar das pessoas, então o quanto dói para uma família, né, o filho ser excluído dos Muito momentos difícil. sociais, por mais que ela entendesse que tinha uma questão ali a ser trabalhado, o quanto dói, né, a gente vê o Claro. nosso filho sendo excluído e o Gente, quão gratificante é você ver que ele percorreu um caminho que ele conseguiu, porque ele pode estar junto com os sim, amigos numa sim, festa, ele pode fazer um trabalho junto em sala de aula, ele consegue, desde que a gente consiga, ser uma família, né, Má? sim, É uma grande família, e todo sim, mundo junto a gente chega, nos melhores lugares e a gente consegue desenvolver os melhores potenciais para cada um que está aqui dentro, né. Então eu imagino o alívio, e a emoção dessa mãe hoje poder ver o filho dela fazendo parte da sociedade, né, que sim, é um direito de todos nós, sim. né. Eu acho que esses exemplos eles falam muito do que a gente quer, do que a gente Sim, acredita e para onde a gente vai, sim, né. E falando para onde a gente vai para um lugar onde a gente consiga, proporcionar realmente um ambiente gentil, um ambiente inclusivo, um ambiente acolhedor, um sim, ambiente que faça diferença, né, e um ambiente que a gente, sinta como se a gente estivesse na nossa casa, sim. né. Eu acho que essa é onde o cuidado se torna lar, E né, eu acho acho que que ho essa é a e hoje a gente grande pode, né, Marina, é tão
É muito bom, assim, olhar que hoje a gente faz isso com as nossas, chamo de nossas famílias, né, dos nossos clientes que estão aqui, e de outras formas que hoje a gente consegue fazer isso, que é através do nosso blog, que está lá no nosso site, que é através da nossa rede social, que é através agora do podcast, que a gente espera que possa levar muita informação para muita família, né? Todos os conteúdos gratuitos para que vocês possam ter acesso, para que a informação chegue a vocês. Tem um empenho grande meu e da Silvia para fazer tudo isso acontecer. Os textos passam por nós, a gente constrói junto, Sim. né? Tudo que a gente vem aqui falar para vocês é pensado, o que vai ajudar essas famílias a desenvolverem. E esse é um pedido nosso também. Comentem aqui sobre o que vocês querem ouvir. Falem, olha, é legal vocês falarem disso, daquilo, porque vocês que vão consumir esse conteúdo. Então, faz sentido a gente fazer algo que faça sentido para vocês. É dividir com a gente as dores, as dúvidas, para que a gente possa cada vez mais contribuir, né? É isso, Sil. Obrigada por ter feito essa abertura desse novo passo. Acho que é um marco importante aqui para a gente, né? Esse ano tem sido um ano de muitas mudanças. Sim. A gente está no primeiro semestre. Nossa. E a gente já inaugurou nosso blog, É. a gente já inaugurou o nosso podcast e espero que a gente consiga continuar proporcionando isso para as famílias, né, terem informação de qualidade em algum momento aí que faça sentido para elas. Sim, foi um prazer, eu que agradeço, é muito bom estar aqui, é muito bom falar sobre a gente, sobre o que a gente almeja, sobre o que a gente é, para que as pessoas possam cada vez mais nos conhecer, né, dividir as experiências com a gente, para que a gente consiga sempre seguir com inclusão, com respeito, com empatia, mundo afora, né? É isso aí, é uma grande missão. É isso aí. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Foi muito bom poder compartilhar e passar tudo isso para vocês. Agora, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, entrar no YouTube, começar a se inscrever no canal do YouTube e deixar os comentários aí com o que vocês querem saber. Olha, fala disso, fala daquilo, para a gente faz muita diferença fazer algo que faça sentido para vocês. Tá bom? É isso, gente. Clínica Formare, onde o cuidado se torna lar.